Olá, meu nome é Thaís, sou estudante de nutrição na Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar o meu projeto de iniciação científica intitulado Desenvolvimento, Aceitação Sensorial e Índice Glicêmico de Bebida contendo farinha de milheto estrudado. A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2023 como o Ano Internacional do Milheto, o sexto cereal mais produzido no mundo. No Brasil, o milheto é utilizado principalmente para alimentação animal, mas em 2021 a Anvisa passou a incluir o milheto como cereal integral para o consumo humano, visto que esse é um cereal sem glúten e com alta qualidade nutricional e rico em compostos bioativos. Para tornar o milheto uma alternativa viável aos cereais tradicionalmente consumidos, é necessário estudar os processamentos que podem ser aplicados ao grão para melhorar sua digestibilidade e a biodisponibilidade de nutrientes. Dessa forma, em nosso estudo, utilizamos a extrusão termoplástica, pois essa se apresenta como uma vantajosa alternativa por combinar altas temperaturas em curto tempo com alta força de cisalhamento e pressão, além de aumentar o prazo de validade e ainda promover modificações físicas e nutricionais que provocam melhor digestibilidade e melhor aceitação sensorial pelo consumidor. O nosso objetivo geral foi realizar o desenvolvimento de bebida à base de farinha de milheto pérola estrudado, seguido de análise sensorial e índice glicêmico em adultos eutróficos e euglicêmicos, bem como verificar a aceitação e a intenção de compra por meio de análise sensorial, determinar a composição centesimal das bebidas, avaliar a concentração de amido resistente, fenólicos totais e atividade antioxidante na bebida controle com maltodextrina e bebida com farinha de milheto estrudado, determinar o índice glicêmico de bebidas utilizadas num estudo clínico agudo. O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Nutrição Experimental do Departamento de Nutrição e Saúde da UFV, juntamente com a empresa Ato Semente e com a Embrapa Agroindústria de Alimentos do Rio de Janeiro. Foram utilizados grãos de milhetos híbrido ADRG 9070, pertencentes à colheita realizada no município de Itiquira na segunda safra de 2021. A extrusão dos grãos foi realizada pela Embrapa Agroindústria de Alimentos do Rio de Janeiro. O fluxograma do processamento está representado abaixo. A obtenção da farinha e todas as análises foram realizadas nos laboratórios de análise de alimento e nutrição experimental da UFV. Para fins do estudo agudo, também foi desenvolvida uma bebida controle. As bebidas foram produzidas nos laboratórios de análise sensorial e processamento de novos produtos do DNS da UFV. Todas as bebidas foram produzidas de acordo com a ISO 2010, que preconiza que para estudos que objetivam avaliar o índice glicêmico, as bebidas precisam ter 25 gramas de carboidrato disponível. Os ingredientes de cada formulação estão descritos na tabela abaixo. Foi realizada análise sensorial apenas das 4 formulações da bebida à base de farinha de milheto estrudado, pois o objetivo da bebida controle era apenas ser utilizada como controle no estudo. As análises sensoriais foram realizadas na UFV, no Departamento de Nutrição e Saúde, e no Laboratório de Desenvolvimento de Novos Produtos. Foram avaliados os atributos sabor, textura, aparência e impressão global de acordo com a escala hedônica e a intenção de compra, ambas representadas nas escalas abaixo. Para a realização da composição centesimal, as análises foram baseadas no método da AOAC de 2016. Foram realizadas as análises de umidade, cinzas totais, lipídios, proteínas, fibra alimentar e carboidrato, este por diferença, além da contagem de amido resistente, atividade antioxidante, fenólicos totais e valor energético, calculado a partir dos valores de carboidrato, proteína e lipídios. Ensaio clínico agudo. Trata-se de um estudo simples cego, randomizado, controlado e crossover. Para a realização do ensaio clínico, inicialmente foram incluídos 16 indivíduos adultos eutróficos saudáveis. No entanto, 14 indivíduos fizeram parte do estudo, pois houveram perdas durante o segmento. Os critérios de inclusão foram indivíduos de ambos os sexos, euglicêmicos, com injeção regular de jejum, IMC entre 18,5 e 24,9 e percentual de gordura entre 20 e 30% para mulheres e 12 e 20% para homens, idade entre 18 e 60 anos, com nível de atividade física leve e nível de restrição e desinibição alimentar menor ou igual a 14, bem como alguns dos critérios de não inclusão representados abaixo. Desenho experimental. Todos os voluntários responderam a um mini questionário de recrutamento e foram avaliados quanto aos hábitos alimentares, estilos de vida, histórico pessoal e familiar de doenças, composição corporal e ingestão habitual. Na noite anterior a cada sessão experimental, todos os voluntários consumiram um jantar padrão, que foi fornecido pelo grupo de pesquisa. Eles compareceram ao laboratório para 4 sessões experimentais com um rajout de 2 dias e receberam de forma randomizada bebidas à base de farinha de milheto estrudada, glicose anidra em 250 ml de água em 2 dias e bebida à base de maltodextrina. O esquema abaixo exemplifica o desenho experimental.
onde os voluntários chegaram ao laboratório com 10 horas de jejum e foi coletado sangue no tempo -5 e no tempo 0, onde foi feito o consumo da bebida e foi analisado a resposta glicêmica durante 120 minutos e, posteriormente, foi feito o consumo de refeição padronizada no fim da sessão experimental. Para a determinação do índice glicêmico, foi feita a razão da área abaixo da curva do alimento teste pela área abaixo da curva da glicose anidra vezes 100, para que o índice glicêmico pudesse ser expresso em percentual. Foi calculada a média do índice glicêmico dos 14 indivíduos. Os dados da análise sensorial e análise químicas foram analisados por Honoré ANOVA, seguida por Tucker e 5% de significância, utilizando o programa GraphPad Prism 9.0. Para os dados do estudo agudo, foi verificada a normalidade por testes de Kolmogorov e Smirnov e analisados por ANOVA Two-Way de medidas repetidas, seguida por testes de Bonferroni, ambos com 5% de significância, utilizando o programa SPSS versão 22. As amostras foram avaliadas em triplicados e os resultados foram apresentados como média mais ou menos desvio padrão. Aspectos éticos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa. Todos os julgadores da análise sensorial e os voluntários do ensaio clínico receberam termos de consentimento livre e esclarecido. Resultado e discussão. A tabela abaixo mostra a aceitação sensorial das bebidas à base de farinha de milho extrudado. A formulação da bebida sabor morango, F4, foi a mais bem avaliada na análise sensorial, e por isso foi utilizada para a realização da análise de composição química do ensaio clínico agudo. Em relação ao sabor, a bebida F4, sabor morango, foi superior em relação à bebida F2 e não se diferiu da bebida F1 e F3. Em relação à textura, não houve diferença. Em relação à aparência, a bebida sabor morango F4 se diferiu estatisticamente de todas as outras formulações. Em relação à impressão global, a bebida F4 não se diferiu estatisticamente da bebida F1 e F3 e foi superior em relação à bebida F2. Quanto à intenção de compra, a bebida F4 foi superior em relação à bebida F2 e não se diferiu das bebidas F1 e F3. Composição química. A tabela 3 apresenta a composição química e valor calórico da bebida à base de farinha de milho extrudada, mais bem aceita sensorialmente, sabor morango, e da bebida controle maltodextrina, com destaque para proteína, amido resistente, fenólicos totais e atividade antioxidantes. Em relação à proteína, a bebida à base de farinha de milho extrudada pode ser classificada como alto conteúdo de proteína de acordo com a IN 75. Em relação a amido resistente, fenólicos totais e atividade antioxidante, esses parâmetros analisados foram superiores em relação à bebida controle. Índice glicêmico. A tabela 4 expõe os resultados dos índices glicêmicos da bebida à base de farinha de milho extrusado, com 72,98, e da bebida controle, com 99,58. O índice glicêmico da bebida à base de farinha de milho extrusado foi de 72,98%, classificado como alto índice glicêmico segundo a norma ISO 2010. A bebida controle apresentou índice glicêmico de 99,58%. O índice glicêmico da bebida à base de farinha de milho extrusado foi 27% menor em comparação à bebida controle. No entanto, apesar da redução percentual, esta ainda não foi suficiente para classificar a bebida em baixo ou médio índice glicêmico. Sabe-se que quanto maior o teor de fibras alimentares, maior a tendência de redução do índice glicêmico. Sabe-se também que processos como extrusão e moagem aumentam a velocidade de digestão do grão e, consequentemente, aumentam seu índice glicêmico. O índice glicêmico encontrado para a bebida à base de farinha de milho extrusado não exclui a possibilidade de utilização deste alimento em um contexto dietético saudável, ainda considerando os outros benefícios provenientes de seu consumo, como já citado anteriormente. Conclusão. O processo de extrusão conferiu ao grão maior solubilidade em água e possibilitou o desenvolvimento da bebida com características agradáveis sensorialmente. A bebida de milho extrudado, sabor morango, foi a melhor aceita sensorialmente e demonstrou boa qualidade nutricional, fornecendo compostos bioativos como fenólicos totais, amido resistente, fibra alimentar e proteína, porém permaneceu na classificação de bebida com alto índice glicêmico. Sendo assim, a bebida à base de farinha de milho extrudado é uma excelente alternativa para ingerir cereais integrais e contribuir com a ingestão de amido resistente e compostos fenólicos, além da sua praticidade no preparo. Desta forma, esta é uma bebida com potencial para compor a alimentação humana. Essas são as referências, os agradecimentos. Muito obrigada.